Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta? Beleza. Sim. Oba! Muito bem. Que tal? Você consegue me ver no vídeo? Sim. Bacana. Gostou desse fundo? Sim. Ficou muito né? bom. Preciso aprender a fazer isso, hein? Ficou bom. Pois é. Se vocês quiserem tentar, abram a câmera de vocês. Vai aparecer uma fitinha com 3 pontinhos. Clica nos 3 pontinhos aí, ô Luiz. Você achou? Você tem que ligar o microfone. Não, os 3 pontinhos eu não achei ainda, não. Eu vou compartilhar a minha tela para te mostrar onde é.
Luiz, perto do botão de desligar. Pertinho do lado. Vocês conseguem ver o Luiz aí? Sim. Todo mundo vê o Luiz. Olha, aqui, vocês têm essa fitinha aqui de opções. Nesses 3 pontinhos, tem isso aqui, ó, mostrar efeitos de tela de fundo. Acharam? Bom, na verdade, isso é só um luxo, uma bobagemzinha. Eu não sei se está disponível para todo mundo. Se não tiver, às vezes a questão é atualizar o programa. Depois vocês fazem isso. Ok, eu vou dar uma olhada depois, eu consigo fazer no PC, que eu estou no celular. Ah, pode ser isso. Beleza. Então tá. Anotações, configurações. Todo mundo está vendo essa tela minha aqui, ó? Entrar em telas. Estão vendo essas opções? Sim, sim. Pois, na verdade, o que nós vamos compartilhar é essa tela aqui, ó. Conseguem ver o texto? Alto e claro. Sim, perfeitamente. É? Vocês estão me vendo também num videozinho aí em algum canto? Sim. Perfeito. Sim. Sim, perfeitamente. Num canto do texto? Não Isso que eu chega nem queria saber, a ser porque o para texto, mim não aparece, sabe? Dessa forma. Mas isso, bom, também é um detalhe. Uma bobagem. Deixa eu ver quem que já entrou e quem que ainda não entrou. Acho que faltam 2 pessoas. Não tenho certeza. São quantos na sala? Alguém sabe me dizer? Até hoje a gente não sabe, não. A gente não lembra, não. O professor perguntou, mas a gente não sabe quantas pessoas que saíram direito. Mas a sala estava na faixa, tinha menos de 30. Isso aí a gente já sabia já. Então, O grupo acho nosso tem 28 alunos e 2 é professor. certo. Então, bacana. Então a gente já pode começar, né? Agora, estão vendo, já tem telinha, professor, fundo colorido, filhote de gato, está logo ali, depois eu mostro. E o texto, vocês estão vendo aí, é ele que interessa. Vão lá para o texto. Esse é o texto que está em arquivos, ok? Formato Word. Ele, à medida em que a gente mexe nele, ele vai salvando lá, tá? Vocês podem fazer isso baixando o texto para vocês, ou se vocês tiverem ele no papel aí. Eu não sei se vocês vão ter acesso a essa edição que eu estou fazendo. Quer dizer, vocês também editarem comigo o texto. A gente pode depois, sei lá, fazer uma experiência. Alguém aí tem, por acaso, o cursorzinho aí do Word sobre o texto? Não, né? Você só vê em texto, né? Isso. Não, eu consigo ver o cursor. Sim, você controla ele? Não, aí é você, eu acho. Eu acho que é porque eu abri ele no Word.
Se não me engano, tem um jeito de abrir ele aqui mesmo, no programa. Mas não sei se isso seria conveniente, talvez ficasse uma bagunça. O importante é que ele vai salvando aqui no próprio Teams, à medida em que eu edito ele no Word. E estou fazendo essa edição para chamar a atenção, né, como eu falei a aula passada, para algumas coisas mais importantes no texto. Né? Então tá lá. Primeiro parágrafo, ele fala dessas três propostas de expressar o que seria o conceito de humanidade. Agora abriu isso aqui, a troco de quê? Não sei. Bom, beleza. E ele chama atenção aí para o Emanuele, não está me ouvindo? Confirma, por favor. Todo mundo me escuta? Perfeitamente. Emanuele... Ok. Beleza, galera. A Emanuele talvez esteja aí com algum probleminha no áudio dela. Emanuele? Alô? Deixa eu chamar ela. Mano, tá offline. Ah, agora você escuta? Perfeito? Resolvido, né? Então, voltando ao texto, aquilo que ele disse lá, capturar a essência ou natureza humana por meio de uma definição. Essa definição é o que forma o conceito. Ok? O conceito é aquilo que expressa os traços fundamentais de uma coisa qualquer. Né? Tudo aquilo que não é fundamental, tudo aquilo que é contingente, que é acidental, nós tiramos fora. Por exemplo, o homem é um bípede implume. O homem é gordo? Não, porque há homens magros. O homem é feio? Não, porque há pessoas bonitas como nós aqui, não é mesmo? Então, e essas coisas, essas características não podem entrar no conceito, porque elas não definem o que é o ser humano. Nós queremos saber o que é aquilo que define. O Aristóteles, ele é quem disse, o homem, o humano, ele é do gênero animal, cuja especificidade ou espécie é a racionalidade. Então, o homem é um animal racional. É isso, a especialidade, a espécie, né, esse traço específico, que distingue ele de outros animais do mesmo gênero, né, como gatos, sei lá, lagartixas e por aí vai. Né? Essa é uma definição que até hoje nós ouvimos, porque ela está entranhada nos senso comuns, né? Afinal, foi desde o século IV a.C. até hoje que esse negócio, né, se diz. Então, convenhamos,
por muito menos uma coisa, uma definição, uma ideia, ela entranha no senso comum, né? Então, essa aí, ela é o tipo da definição clássica, como ele mesmo, o Cortella, diz aqui. É a mais clássica e conhecida das definições. E como nós vamos ver aí para frente, ela é falsa, apesar do sucesso dela, apesar da genialidade do Aristóteles, e por aí vai. Bom, nós já vimos isso. O que há de comum entre essas ideias? A tentativa de identificar isso que é o humano, né? E, ao mesmo tempo, distinguir o humano dos outros animais, da natureza, de todos os demais seres, né? Então, a identidade, né, aquilo que define o que é, sempre é também uma definição daquilo que não é. É um limite, né? Aqui no limite, nós temos o ser. Para além do limite, tudo aquilo que determina o ser pela negação, né? Por exemplo, sei lá, eu tenho um mouse aqui, esse mouse, ele é não minha mão, ou não é o teclado, nem a mesa, né? Tudo aquilo que se relaciona com o mouse e, no entanto, essa relação se dá justamente por uma limitação, né? Isso nós vamos chamar de determinação, as determinações do conceito. O que é isso? Os atributos, né? Quando nós dizemos que uma mesa é azul, nós estamos dizendo que ela não é não azul, né? Isso aí é uma filigrana, né? Nós estamos falando aqui brevemente de uma questão não apenas acerca do conhecimento das coisas, né? Mas daquilo que as próprias coisas são. Então, nós estamos falando aqui de ontologia e epistemologia, né? E nós estamos falando não só do conhecer as coisas, mas daquilo que as coisas são nelas mesmas. O que é uma coisa, né? Uma coisa é uma síntese, é um coágulo de muitas determinações, muitos atributos, né? Por isso que a coisa, seja qual for, ela sempre apela para os nossos sentidos, né? Alguém pode dizer, tá, mas o raio-x, né, uma partícula, é uma coisa, sem dúvida. E, no entanto, nós não sentimos o que ela é ou como ela se efetiva. Bom, sentimos, né? Talvez um átomo por si não possa sentir, dado o tamanho dele, mas à medida em que ele forma moléculas e, né, daí para frente, como dizer, ele constitui a própria matéria, né? Não há nada mais sensível do que a matéria. Um raio-x, né? Apesar de toda a materialidade dele, a ponto tal que ele pode ser manipulado, e o átomo também pode, né? Você não sente ele imediatamente, mas ele se faz sentir. Não só pelo fato de produzir chapas de raio-x, etc. Mas se você ficar com a mão lá no canhão de raio-x, rapidinho você vai sentir que ele existe, né? Então, as coisas, o que uma coisa é isso. Uma síntese própria de atributos, e essa síntese possui uma riqueza tal que
inevitavelmente, ela possui aquelas que apelam aos nossos sentidos. Quando nós estamos diante de algo que não apela aos sentidos, nós não temos uma coisa, mas provavelmente uma ideia. Né? Uma ideia, ela existe, e, no entanto, ela não apela diretamente à sensibilidade, mas ela pode apelar à sensibilidade por meio, né, de uma, digamos assim, inserção na prática. Né? A ideia é aquilo que guia a prática. Né? Ainda que a ideia não tenha sido bem pensada e leve a prática para o beleléu, né? Mas é aí que ela se faz sentir. E tem também outras coisas que se fazem sentir, apesar de não serem materiais. Essas coisas, nós vamos ver aí para frente, são produtos da sociedade, tal como, por exemplo, valor. Valor não só monetário, valor financeiro, mas valor estético, valor moral, valor estético e por aí vai. Valor ético. Eu acho que eu esqueci de falar algum outro, mas que isso não vem ao caso, nós vamos falar dessas coisas depois. Então tá, nós paramos, se me lembro bem, aqui nesse terceiro parágrafo, em que o Cortella coloca o seguinte, vejam como ele, de repente, associa a questão do ser, né, do que somos, com a questão do porquê, ou a questão do sentido. Nós somos aqueles que colocam uma questão sobre nós mesmos, e essa questão sobre que somos nós nos leva, né, um passo à frente a essa questão, ou esse conjunto de questões que ele coloca aqui, que versam sobre afinal de contas, qual é o sentido de estarmos aqui. Né? Percebam que não só isso diz respeito a nós, mas ao nosso ambiente, à natureza como um todo, né? À existência como tal. Né? Nós, de repente, colocamos a questão do sentido da existência. Por que existimos? Por que o universo existe? E ele fala no finalzinho desse parágrafo, essas dúvidas são objetos de reflexões, temores, confrontos, desesperos, etc. Né? De fato, elas possuem uma carga afetiva muito forte. Porque, de repente, nós nos vemos sem lastro na existência, enquanto a gente não tiver alguma resposta. Essa resposta varia de acordo com a cultura e mesmo no interior das culturas. E na medida em que você tem essas variações, você tem esses confrontos. Né? Quer dizer, fatalmente, nós somos levados a uma projeção da atividade humana como a natureza. O trabalho, a atividade humana, é uma atividade criadora. Né? À medida em que nós colocamos a questão da existência de tudo, nós colocamos a questão de onde surgiu ou como surgiu, e se esse surgimento não foi por meio de um trabalho, e é daí que vem a ideia de uma criação e, portanto, de um criador. E essa ideia de criador varia. Né? Há muitas respostas, e como a questão possui uma carga afetiva muito grande,
fatalmente nós somos levados a crer que aquele Deus que nós escolhemos como o verdadeiro Deus coloca o Deus do outro na posição de um falso Deus, um falso ídolo. O problema é que o outro pensa a mesma coisa, né? E daí vem aquele paradoxo curioso das guerras santas, né? A guerra em nome do amor. Qual o verdadeiro amor? O verdadeiro amor somos nós, os porta-vozes, né? Se você não aceita o verdadeiro amor, talvez, quem sabe, por meio de por meio de uma guerra, por meio das armas, né? Ou seja, essas questões, de fato, estão presentes muito antes dessa reflexão atingir digamos assim, um estatuto racional, filosófico. Essas questões, elas estão presentes e, aliás, são elas que constituem as mitologias de todas as culturas, né? Para nós, claro, não ficamos nos colocando essas questões porque alguém já chega para nós com as respostas para elas, né? Normalmente, nossos pais já colocam as coisas, olha, você não precisa temer a morte, né? Existe um Deus, esse Deus possui um plano para a sua vida, ou seja, um destino, né? E não há por que você cair no medo, no temor, no desespero. O temor e o desespero são indícios de crise em relação às questões que nós herdamos, né? É assim que os indivíduos, por vezes, trocam de religião, trocam de Deus, ou se tornam ateus e por aí vai. Todo mundo me escuta aí? Sim. Ok. Alguém aqui está querendo dizer alguma coisa. Deixa eu ver. Todo mundo escuta. Beleza. Por isso que essas questões nos parecem tolas, né? Ninguém fica se colocando esse tipo de pergunta, digamos assim, trivialmente, né? Esse tipo de perguntas nós colocamos justamente quando esse nosso conjunto de respostas que nos, de algum modo, nos dá um fundamento para a vida cotidiana, né, sobre o qual nós nos sustentamos, ela de algum modo começa a falhar. Por que ela falha? Bom, eu não sei. No caso dos indivíduos, pode ser por qualquer razão. Mas na história nós vamos observar as respostas que até então eram bastante sólidas ao longo de um bocado de tempo, né? 1000 e tantos anos, eu me refiro à Idade Média, né? Na aurora da modernidade começou a ruir. E é aí que essas perguntas, de repente, voltam a entrar em pauta. Nós vamos ver isso lá para frente no texto. Vamos seguir. Ele coloca: a indagação sobre nós mesmos
E eis aí, né, o que talvez poderia ser um atributo que nos distingue do resto da natureza. Nós colocamos perguntas. Alguém poderia dizer, tá, mas nós também usamos roupas, né? Na natureza não há nenhuma espécie, nenhum ser que faça como nós. Tipo, sei lá, preparar o alimento no fogo, tempero, usar garfo e faca, e por aí vai. Quer dizer, há muitas coisas, se nós formos pensar bem, que servem para dizer o que é específico do ser humano, né? Acontece que há uma coisa por trás de todas elas, e é isso, na verdade, o que nós queremos saber. Então, vamos lá para o texto. A indagação sobre nós mesmos, a razão de sermos e da nossa origem e destino. Vamos olhar isso aqui, ó. Esses dois termos aqui, ó. Origem e destino. Pessoal, eu vou só pegar uma água, rapidinho. Origem e destino são os dois, digamos, pontos fundamentais de toda a mitologia, ao redor dos quais toda a mitologia gravita. Você pega a Bíblia, primeiro livro, a Gênese, a origem. O último livro, o juízo final, né? O que é a noção de história de um pensamento mitológico? É uma história cujo fim já está dado de antemão, e é por isso que há profetas, né? Há a possibilidade de se ver o futuro e anunciar o que virá, né? Porque o destino, de algum modo, ele já está dado desde a origem. A história possui um sentido, né? Ela caminha em direção a um final, ela possui finalidade, né? E ela vai terminar nesse destino. O problema da noção de destino é quando nós observamos essas duas noções, mas principalmente destino. Nós observamos as implicações éticas dessa noção. A mitologia grega é muito clara. Se a gente pega lá o Homero, o discurso do herói, se me lembro bem, o Agamenon quem diz isso. Ele fala, eu não posso responder pelas minhas ações porque eu estou pré-determinado pelo destino do qual nem os deuses escapam, né? Quer dizer, não há verdadeira escolha do que se fazer, né? Nós simplesmente
seguimos aquilo que, de algum modo, já está posto para nós. Né? O Santo Agostinho, ele se viu diante de um problema que é bastante interessante. Ele tem um livro chamado Livre-Arbítrio. Uma das noções centrais no cristianismo é a de que nós possuímos a liberdade de escolha acerca de nossas razões e, por isso mesmo, nós podemos responder por aquilo que nós fazemos. Acontece que a noção de destino, de algum modo, continua a existir, porque Deus é onisciente. Ele sabe aquilo que nós vamos escolher. Isso significa que, de algum modo, aquilo que nós vamos fazer, aquilo que vamos escolher, já está escrito, não mais nas estrelas, como era o caso dos gregos, mas agora no cérebro, na mente de Deus, na ciência de Deus, na onisciência de Deus. Né? Deus sabia, por exemplo, o que Adão iria fazer. Né? Ele sabia que a costela de Adão ia levar Adão à perdição. Né? E isso é um problema. O Santo Agostinho tenta resolver isso. Se alguém tiver interesse em conferir, para ver se ele conseguiu, busca lá o livre-arbítrio. Se não me engano, deve ser possível achar ele em PDF na internet. Eu vou tentar achar e, se eu conseguir, eu coloco aqui para vocês, ok? Mas vamos lá continuar. Então, a indagação sobre o que nós somos, né, nos leva à questão do porquê somos, né? Ou seja, o sentido de nossa existência. Que não só de nossa existência, mas da existência em geral. E ele vai dizer, de fato, é um tema presente em toda a história. Mesmo em tempos atuais, quando a ciência atingiu patamares impressionantes de inventividade e variedade, a resposta parece contraditoriamente afastar-se cada vez mais. E aqui ele coloca a ciência na roda. O que ele está querendo dizer? Que a ciência, que ele vai dizer logo aí à frente, é a forma mais precisa e eficaz de investigação da realidade, né? À medida em que ela se desenvolve, a resposta sobre quem somos e por que estamos aqui parece, ao contrário, cada vez mais improvável de ser respondida. Depois eu vou comentar uma coisa curiosa. Essa coisa maluca, né, de querer chamar a ciência para responder uma questão sobre a existência. Né? A ciência não lida com questões sobre existência. Né? A ciência não pergunta sobre a existência do objeto dela. Ela pressupõe que o objeto já exista. Né? Boa noite, Eduardo. A questão sobre a existência não é uma questão científica. Nós vamos falar disso com mais detalhes daqui à frente. Vamos dar uma olhadinha nesse próximo parágrafo, e esse próximo parágrafo aí vai render aí um bocado de caldo. Todo mundo está me acompanhando, tá? Sim. 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 Tem alguém aí que está achando difícil, tá, sei lá, perdeu o bonde em algum momento? Como é que é? Professor, isso não, eu estou achando estranho. Oi.
Nós estamos achando estranho. O quê? Até que não. Estranho. Estranho? Isso é Uma bom. aula com um computador é meio esquisito. Você está achando a aula no computador estranha? Isso, não o professor. Essa aula. O professor é estranho mesmo, isso não tem importância. Eu quero saber o assunto. Se você está achando esquisito ou está difícil de entender esse negócio que nós estamos lendo. Por A enquanto, Emanuele está um pouco perdida, mas chega lá, assim você vai chegar. O Felipe tem uma pergunta, faz aí, Felipe. Quiser abrir o microfone, abriu. Ok. Tá. O senhor falou muito da questão de você gerar questionamentos, perguntas sobre a origem, o destino, né? Sim. Mas pode ser que, assim, será que a gente pode afirmar que a capacidade do ser humano de gerar um questionamento ou gerar uma pergunta sobre determinada coisa ou acontecimento pode ter sido, assim, um marco para a evolução da espécie? Porque outras espécies não conseguem fazer esse tipo de ação, né? Gerar um questionamento sobre algo, gerar uma pergunta sobre algo, né? Interessante. Eu acho que a partir do momento em que você desenvolve a linguagem, uma linguagem de caráter simbólico, como nós vamos ver aí para frente, você já tem um ser que não é mais pura natureza, né? Certo. E se você coloca uma questão, você só faz isso porque tem linguagem, né? Mas, enfim, os animais, eles podem ter um domínio de pelo menos aí um tipo de linguagem, nós vamos falar disso aí para frente. Mas uma linguagem tal como a que coloca questões, eles não possuem. Né? Essa aqui eu chamei aqui de linguagem simbólica e que a gente vai falar dela aí mais para frente. Então, sim, isso que você perguntou, sim. A partir do momento em que você tem ali um ser que coloca questões, esse ser já não é um ser da natureza. Lorena e Emanuele, vocês estão com alguma dúvida aí em algum canto? Como é que é? Vocês podem abrir o microfone, se vocês preferirem. Estou entendendo um pouco melhor. Mas depois eu vou reler o texto para ver se dá mais uma luz. Olha, uma dica é fazer o seguinte. Vai haver aí depois o arquivo em vídeo, né, dessa aula. Vocês podem acelerar o arquivo, né, coloca ali velocidade 1,25, 1,5 e tal, que ainda é possível acompanhar e não demora tanto quanto essa aula que vai demorar. Né? De repente, se você perdeu alguma coisa lá atrás, você vai ter como resgatar. Se, sei lá, não tiver solucionado qualquer dúvida, coloca a questão aí depois, pode escrever aí nas postagens, pode deixar aí para a gente. Eu respondo ainda hoje ou amanhã, sei lá. É, isso aí. Lorena, tá tudo bem? Ô Felipe, você levantou a mãozinha aí, você ainda tem alguma coisa a dizer? Não. Era só isso. Mas eu também tinha uma outra coisa para colocar. Porque essas questões, às vezes, de onde viemos, para onde vamos, são questões muitas vezes colocadas dentro da cosmologia, né? O estudo da cosmologia, por muito, eles sempre tentam responder a origem do universo como um todo
e para onde esse universo vai, qual é o destino dele. Aí eles tentam entender dentro entre essa origem e esse destino o que acontece, o que faz com que as coisas aconteçam, né? E como elas acontecem, né? Aí eu não sei se tem uma ligação entre os dois ou se são duas coisas distintas. Não, não são, não. Inclusive, cosmologias você tem muitas, né? Você tem, primeiro, essas indagações nas mitologias e depois, à medida em que a filosofia assume essas questões, os filósofos elaboram isso aí que a gente pode chamar de cosmologia, né? Podemos pensar outros termos mais, mas cosmologia é um bom termo. Alguns chegam a boas respostas, outros desconstroem a pergunta, né? Sim. Eu gosto desses. Depois a gente faz isso. Vamos lá, né? Podemos seguir? Claro, por mim pode. Então, pessoal, Peraí, só uma coisa. Nossa aula termina a que hora mesmo? Eu acho que é 7h40. Bom, na verdade, nós temos 2 minutos. Sim. Gente, Teoricamente, eu jurava que a gente tinha mais 1 hora aqui. Passou rápido, né? A sala vai até 8h30, não? Tem biologia no próximo horário. Deixa eu olhar aqui, peraí. Eu tenho um arquivo. Tá aqui, ó. Quer ver? — 2020 IFMG 19h40. Que lamentável, hein? Pessoal, fazer o quê? Vai ser bom. A aula que vem, a gente vai entrar aqui direto nesse parágrafo. E esse parágrafo aí, como eu falei para vocês, vai render um cálculo, tá? Não dá para falar do que tem aí em 1 minuto, não. Ninguém vai querer ouvir. Nem eu vou querer falar. Vamos fazer o seguinte, tomar um café. Combinado? Segunda-feira que vem a gente se fala, né? Excelente. Obrigado, pessoal. combinado. Ficamos por aqui, então. Valeu. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite. Isso aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, obrigado. Vou então encerrar aqui a nossa reunião, tá? Nossa gravação.